cafezal em flor, quanta flor. Cascatinha e Inhana. Você provavelmente já ouviu falar dessa dupla sertaneja das antigas. Mas se você tem mais de 50 anos, você ouviu muitos sucessos deles. Vamos conhecer agora a sua linda história que começou no meio do século passado, quando não havia mídias sociais, nem a internet e nem ainda a televisão. A única coisa que equivaleria a um Google no tempo em que a dupla começou eram os circos. Os circos foram durante 4 décadas o meio de entretenimento que popularizou muitos cantores e duplas sertanejas, muito antes da invenção da televisão. Este é o documentário Vida e Obra de Cascatinha e Inhana. Eu sou nascido em Araraquara, Morada do Sol. E a Inhana? Eu sou de Araras, estado de São Paulo. Começamos a cantar logo após o casamento. Eu, em 1937, mais ou menos, viajava com o circo. Era músico do circo Nova York. Era baterista do circo e geralmente naquela época os artistas, os músicos, tinham que tocar, além de tocar, cantar. Então era baterista e cantor do conjunto. Cascatinha, o Francisco dos Santos, nasceu de uma família humilde em 1919 na fazenda Cafelândia, a 30 quilômetros de Araraquara. Ele foi o segundo filho do casal José dos Santos e Márcia Marim, que era do lar. Quando Cascatinha fez 5 anos, uma tragédia abateu-se sobre sua casa. Seu pai acidentalmente pisou num espinho e o ferimento virou uma grave infecção que os antibióticos disponíveis naquela época não conseguiram curar. Ele veio a falecer pouco tempo depois. Cascatinha, seus 4 irmãos e a mãe foram separados, pois a viúva, Dona Maria Marim, não tinha condições de sustentá-los. Cada um foi adotado por uma família, geralmente amigos ou fazendeiros na vizinhança. O Francisco, nosso Cascatinha, foi adotado pelo administrador da fazenda, o Sr. Paulo Frigério. 2 anos depois dessa separação, a filha do administrador e seu marido decidiram adotá-lo e seguiram para Marília. E depois, seu pai trabalhou para um empreendimento que fornecia dormentes para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que em 1930 tinha mais quilômetros de trilhos do que São Paulo tinha de estradas pavimentadas. Terminada a necessidade dos dormentes para a ferrovia, ele então mudou-se para Garça. Aos 12 anos, o Francisco inicia seu aprendizado musical com Sebastião Zuccoli, um estudioso de música que dirigiu a Corporação Musical Santa Cecília de Garça, São Paulo. Ele destacou-se por ter um ouvido sensível à música, sendo que, com isso, ele preferia deixar de lado as partituras para improvisações a seu próprio modo. Nessa época, um apelido começava a acompanhar Francisco, e que mais tarde viria a imortalizá-lo como artista, Cascatinha. Tal apelido veio por causa da proximidade do grupo escolar que ele frequentava, com uma fazenda chamada Cascata. Nesta fazenda, ele e seus amigos aproveitavam a hora do recreio e pulavam a cerca de lascas de madeira, correndo até uma pequena queda d'água a 500 metros da escola. Frequentemente, Cascatinha era o cabeça e, segundo ele, desencaminhava os colegas e dizia: "Vamos brincar na Cascatinha", e a turma o acompanhava. Em 1937, então com 18 anos de idade, Cascatinha quis tentar a sorte numa cidade maior, já que Garça não lhe oferecia um futuro como um artista. A cidade grande mais próxima era Marília, para onde ele foi, chegando com a cara e a coragem. Francisco dos Santos começou então cedo sua carreira musical como baterista de circo. Ainda no final dos anos 30, ele conheceria um circo de passagem pela cidade de Marília, com música ao vivo. O circo estava precisando justamente de um baterista. Era o Circo Nova York. Era baterista do circo e geralmente naquela época os artistas, os músicos, tinham que tocar, além de tocar, cantar. Então era baterista e cantor do conjunto. E o proprietário do circo, era o cômico da companhia, fez com que eu cantasse com seu irmão no picadeiro,
Mas naquela época eu sabia só cantar aquelas músicas do Moreira da Silva, sambas de break, sabe? Mais ou menos. Vou mandar prender esta nega risoleta que me fez uma falseta e me desacatou. Samba de break, né? Aquela jogada, né? E depois, viajando, conheci um artista equilibrista, Natalício Firmino dos Santos. E então formamos a dupla. Naquela época chamava-se a dupla Chopes e Cascatinha. Era tipo assim de humorismo assim, agradável bem, porque não só humorismo, como também música séria. Cascatinha, conte uma piada pra nós. As piadas não lembro mais, não lembro, não dá pra lembrar, porque há muito tempo que a gente não conta piada, tá fora de forma. Em 28 de março de 1923, Ana Eufrosina nasceu no município de Araras, São Paulo, onde passou sua infância e adolescência. Desde cedo, Ana já se envolvia com a música. Sua família tinha muitos músicos amadores. Ainda em sua adolescência, passou a fazer parte da Orquestra Jazz Band de Araras, na qual já atuavam seus irmãos mais velhos, José do Patrocínio e Luiz Gonzaga. Com o sucesso deles, Ana recebeu o convite para apresentar-se na Rádio Clube de Rio Claro e no programa A Voz de Araras, da Rádio Zurita. Nesse período, ela própria herdou o nome desse programa, passando a ser conhecida como A Voz de Araras. Eu comecei a cantar, meus irmãos cantavam em orquestra lá na minha terra, nós fazíamos baile, e minha mãe, eu fui cantar com meus irmãos, que minha mãe deixou. Eu me casei com 18, não, tô fazendo as contas aqui, né? Só fazendo as contas. Com 18 anos, eu tinha uns 14, 15 anos, quando eu comecei a cantar. Mas depois, viajando, percorrendo o Internal Paulista, para 1940, fim de 41, chegando na simpática e hospitaleira cidade de Araras, fiquei conhecendo esta criatura maravilhosa, a Ana. E fui apresentada a ela como sendo a cantora da cidade. Ana Silva, a cantora de Araras. A Ana era noiva. Me apresentaram e tal, e eu então, nossos olhos se encontraram, nossos olhos se gostaram e nós também se gostemos. Quando Francisco dos Santos e Ana Eufrosina da Silva casaram, a dupla Chopes e Cascatinha estava a serviço do Circo Nova York, que seguia sua turnê por cidades no interior paulista. Mas eles agora eram dois casais. Chopes e a sua esposa, que se chamava Argentina, e o Cascatinha com a sua Ana. Os dois parceiros decidem empreender uma tentativa na capital da República do Brasil, o Rio de Janeiro. Nesse ano de 1942, o Rio era a sede das mais famosas rádios dentre as 106 emissoras do país. Todas elas nas ondas de amplitude modulada, as AM, pois as FM só existiriam 30 anos mais tarde. Em relação à audiência se destacavam as rádios Mairink Veiga, Rádio Nacional PRE 8 e Rádio Clube PRA 3. A dupla conseguiu alguns poucos êxitos que lhes davam algumas somas em dinheiro, um vale-jantar em restaurantes finos ou peças de roupas que não lhes serviriam para nada, como uma gravata borboleta e camisas que não batiam com a sua numeração. Assim, a necessidade de garantir seu sustento e o envio de dinheiro às esposas distantes em Araras levou-os a procurar novamente shows em circos, parques e antessalas de cinema. Pouco tempo depois, Ana junta-se à dupla e formam o trio Esmeralda, que durou pouco, vindo a terminar no final de 1942. Em 43, criam a dupla, mas Ana precisava de um nome artístico, pois o casal estava prestes a assinar um contrato com o Circo Estrela d'Alva, que estava deixando o Rio de Janeiro rumo ao interior paulista. Depois de algumas considerações, o casal adotou como nome da personagem feminina da dupla, Inhana, uma mistura das palavras Sinhá e Ana. Em 1943, a dupla tinha nome, mas não tinha endereço. Do Circo Estrela d'Alva partiu para o Circo Ita, das Irmãs Alves. Do Circo Ita, partiram no segundo semestre para o Circo das Irmãs Miranda, onde a dupla permaneceu até o Natal. Cascatinha contou numa entrevista que, naquele Natal, o que o salvou foi a solidariedade do artista circense Eduardo Souza, cuja esposa era malabarista e os dois filhos faziam números infantis.
O Circo das Irmãs estava sem dinheiro para investimentos em propaganda e sem público. Eduardo Souza, condoído com a situação do casal, deu-lhes 10.000 réis do pouco que tinham. Isso deu para um pouco de arroz, outro tanto de feijão e 2 nacos de costela de porco. Essa foi a ceia natalina nesse período difícil. Prosseguir naquelas condições não seria mais possível. Por meio de contatos com artistas obtidos em Casa Branca, Cascatinha descobriu que em Ribeirão Preto encontrava-se armado o enorme Circo Universal de Máximo Bernardo. Ele então decidiu tentar a sorte. Ele e a esposa apanham um trem da meia-noite para amanhecer em Ribeirão Preto. Com 0 tostões no bolso, eles seguiram a pé no meio da madrugada da estação até o circo, chegando com o sol clareando a manhã. Tudo inútil. O elenco estava completo. Havia um certo Pires, contador de piadas, e a dupla de cantores Sertãozinho e Inhá Neide. Máximo Bernardo, no entanto, sensibilizou-se com a situação do jovem casal de artistas. Foi quando ele indicou-lhes o português Adriano Ribeiro de Souza, que estava montando em Araraquara o grandioso Imperial Parque Teatro, com muitas atrações, roda gigante, picadeiros e que incluía números musicais. Antes de partirem, Cascatinha e Inhana telefonam para Araraquara e recebem do secretário do seu Adriano Ribeiro de Souza o aval para embarcarem no primeiro trem para Araraquara. "Vocês arrumam o dinheiro das passagens que aqui nós te reembolsaremos", disse o tal secretário. Para lá seguiram ambos, sendo recebidos na estação pelo mesmo, que cumpriu o combinado, alojando-os no hotel da cidade. O momento da apresentação surgiu numa sexta-feira de março de 1944. Naquela noite, o português dono do parque não pôde assistir à estreia, mas encarregou sua esposa e o secretário de acompanhar a dupla, além dos artistas mais antigos da companhia. Se a tal dupla, Cascatinha e Inhana, agradar, ela fica. Se não, ela nem precisa voltar pro hotel. Vão direto pra rua, teria dito o dono do parque. O show foi um sucesso tão avassalador que os próprios artistas do circo, além do público, aplaudiram de pé a dupla. O português foi logo informado do sucesso. Quando retornou a Araraquara, chancelou o contrato deles com o Imperial Parque Teatro. Cascatinha e Inhana permaneceram pelos 3 anos seguintes, itinerantes por cidades do interior paulista. Os sambas de carnaval, as marchinhas e as foxes canções eram os gêneros prediletos da população brasileira dos grandes centros em 1944. Nesse ano, a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa, alastrando-se pela África e indo até as nações no Pacífico. Cascatinha e Inhana estavam alheios às questões políticas do conflito. Mas em setembro de 1944, ficaram um pouco impressionados quando milhares do contingente da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, embarcava nos navios de transporte de tropas a fim de combater batalhões alemães entrincheirados em Monte Cassino, Monte Castelo e na região de Pistoia, na Itália. O governo do Estado Novo de Getúlio Vargas não interessava a dupla. Ao contrário, lançamentos como o samba Atire a Primeira Pedra, de Ataúfo Alves e Mário Lago, e outras canções da época, eram de seu gosto, pois as apresentações que promoviam eram recheadas por músicas sertanejas, boleros, toadas, rancheiras, modinhas, sambas, tangos brejeiros, baiões e as primeiras guarânias. No ano de 1947, se apresentaram pela primeira vez numa estação de rádio, a Bauru Rádio Clube, em seus programas Luar do Sertão e Cirquinho do Benjamin. Em 1948, passaram a atuar na Rádio América, em São Paulo, e em 1950 são contratados pela Rádio Record, onde trabalharam até 1962. Em 1951, seu primeiro disco é gravado pela gravadora Toda América, cantando a canção La Paloma, de autoria de Sebastián Iradier, compositor espanhol de 1863, e Pedro Almeida, e a toada brejeira Fronteiriça, de José Fortuna, um dos compositores favoritos de Cascatinha. Aqui ouviremos um trecho de La Paloma nas vozes da dupla sertaneja riopretense Júnior e Cristiano. Amanhece o dia
tristeza tem coração. Quando amanhece o dia no meu rincão, parece que a natureza tem coração. À tarde o tanger do sino da capelinha, bem perto canta dolente de uma rolinha. À tarde o tanger do sino da capelinha, bem perto canta dolente de uma rolinha. Quando é noite de lua, a tristeza me vem, ai, são saudades de um grande amor e muito longe vai. No ano seguinte, em 1952, eles gravam duas canções que seriam dois de seus maiores sucessos, assim como da própria música popular brasileira. Meu Primeiro Amor, uma composição de Hermínio Jiménez, com versão de José Fortuna e Pinheirinho Júnior, e a Guarânia Índia, de José Flores e Manuel Ortiz Guerreiro, também com versão de José Fortuna. Índia vendeu 300 mil cópias só no primeiro ano de lançamento e até os anos 1990 vendeu mais de 3 milhões de discos. Índia, que era uma das músicas preferidas do presidente Juscelino Kubitschek, mereceu diversas gravações por outros intérpretes ao longo dos anos. Vamos ouvir esses sucessos na voz de Júnior e Cristiano. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor. Implora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor, tão cedo acabou só. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tem o cheiro
Em sua trajetória de grandes sucessos, eles receberam o prêmio Roquete Pinto. Esse troféu, idealizado pelo locutor e produtor de TV Blota Júnior, é uma homenagem a Edgar Roquete Pinto, considerado o pai da radiodifusão do Brasil. Ser premiado com um papagaio dourado desses era no Brasil o equivalente a um Oscar da excelência em rádio e televisão. Cascatinha e Inhana conquistaram 2 vezes esse troféu, uma em 1951 e outra em 1953. Em 1954, recebem a medalha de ouro da revista Equipe e ganham o título de Os Sabiás do Sertão, devido aos recursos vocais impressionantes da dupla. Em 1959, lançam outro grande sucesso, a Guarânia Colcha de Retalhos, de Raul Torres. Nesse mesmo ano, Cascatinha é promovido a diretor artístico da gravadora Toda América. Aquela colcha de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu has de lembrar da colcha e também de mim. O sucesso deles parecia não ter fim. No livro Uma História Contada às Falas e Mídia, de autoria do professor Alaor Inácio dos Santos Júnior, lemos o seguinte sobre eles. Abre aspas. No início de 1981, a lenda de precursores da música caipira lhes asseguraria mais um troféu, entre os inúmeros que acumulavam. O de melhor dupla pelo conjunto de obras caipiras, outorgado pela Ordem dos Músicos do Brasil. Em fevereiro daquele ano sairia o último LP da dupla, Você Pra Mim É Tudo. Neste mesmo mês, cerca de 50 mil pessoas aplaudiram entusiasmadas a apresentação de Cascatinha e Inhana no Festival de Música na Praia, que a Secretaria da Cultura realizou na Praia do Gonzaga, em Santos. Embora ocultasse das pessoas mais próximas, Inhana, então com 58 anos de idade, sentia-se afadigada, como revelaria Cascatinha a este trabalho. Mas ambos aguardavam com uma ansiedade infantil a chegada do dia 20 de junho de 1981, quando, com a presença de representativas duplas de artistas, como Tonico e Tinoco, Milionário e José Rico, entre outras, seriam comemorados os 30 anos da dupla Cascatinha e Inhana, num bem organizado concerto no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, intitulado A Grande Noite da Viola. No início da tarde de 11 de junho de 81, no entanto, enquanto encontrava-se sozinha em casa, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde residia com o marido, Inhana sentiu-se mal e foi até uma farmácia na vizinhança. Lá foi levada pelo farmacêutico ao Hospital Leão 13, onde faleceu. No dia seguinte, alguns jornais estampariam reportagens sobre os momentos finais da cantora. Todas elas, e também o laudo médico do hospital, apontavam as complicações cardíacas como causa da morte, que ocorrera às 16h30. No jornal O Estado de São Paulo, a notícia foi emblemática. Dupla sertaneja perde sua voz feminina, Inhana. Emissoras de rádio, especialmente as mais populares, fizeram programas especiais apresentando os sucessos da dupla. Em 1982, Cascatinha grava um disco solo pela gravadora Continental, o emblemático Canto com Saudade.
Mas o gosto popular vigente já não se interessava pelo sentimento de saudades. Comercialmente no rádio e na TV, baladas como Lança Perfume ou Baila Comigo, da cantora e compositora Rita Lee Jones, estavam distantes do romantismo das músicas caipiras. Já no início dos anos 90, em São José do Rio Preto, ele conheceu a também viúva Helena Lopes da Silva, que também era uma fã da dupla, com quem se casou. Em 1993, Cascatinha ficou muito abalado com a morte de seu parceiro, compadre e amigo José Fortuna. E no final de 1995, outro abalo. Depois de um mal-estar, exames revelaram que ele sofria de uma cirrose hepática crônica, doença que lhe tiraria a vida em 1996. Fecha aspas. Como comentário final, é importante salientar que a dupla Cascatinha e Inhana foi a personificação da transformação cultural no campo da música popular, preconizada pela Semana da Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Ela marcava a renovação do contexto artístico e cultural urbano e buscava renovar a arte brasileira nos campos de literatura, das artes plásticas, da música e da arquitetura. Nas palavras do professor, jornalista e pesquisador Romildo Santana, temos o seguinte: as guarânias de Cascatinha e Inhana, celebradas pela Tropicália, concretizam um dos ideários da Semana da Arte Moderna, a união dos países latino-americanos.